Programa Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Nelore RK, 38 anos selecionando para você. O sertanejo, além de vaqueiro, é professor e doutor, que de tudo sabe cuidar. Já se levanta boiando depois do galo cantar, e a maior alegria sua é ver indo embora a lua e o sol na serra raiar. E o dia se inicia no curral, com o raio da pilha ligado, palma e capim na cocheira, e após o leite tirado, deixa o bezerro mamar e só vai se alimentar quando alimenta seu gado. Depois da lida da roça já vem por dentro do mato, caçando cabra parida, tangendo reis para o trato, marca e vacina cabrito e cura animal do mosquito, bicheira e do carrapato. Limpa em coivar e faz cerca, cavando estaca em cascalho. Amansa burro e boi brabo, bota cambão e chocalho, e o dia finda no batente, com a bacia de água quente servindo de agasalho. Olá, bom dia a você e a toda a sua família. E é com esta bela poesia do cordelista Silmar Melo que a gente dá início a mais uma edição do programa Notícias do Campo, que traz os seguintes destaques. Cultivo de pimenta. Hortaliça é uma das cultivares que não falta na produção de agricultores na zona rural de Vitória de Santo Antão. A nossa região sempre cultivou a pimenta biquinho, a pimenta de cheiro, a malagueta. Sempre nessa região aqui é forte a produção dessa pimenta. Composto Barney. Pecuaristas de Minas Gerais investem na técnica importada dos Estados Unidos para garantir melhor resultado na produção de leite de vaca. O ideal na cama do compost, em questão de umidade, é quando você pega ela na mão, ela tem uma forma, ela faz uma forma, mas na hora que você joga, ela se dissolve. Para quem curte belas paisagens naturais, em Sairé, no agreste pernambucano, empresário investe no turismo rural. Ambiente é aconchegante e tem até café da manhã feito no fogão de lenha. A gente saiu daquela premissa que o turismo no Nordeste seria só praia, né? E não é praia só, é do litoral ao sertão. Tem muita coisa bonita para se ver. Esses e outros destaques você acompanha agora, no programa Notícias do Campo. O programa Notícias do Campo hoje está na cidade de Sairé, no agreste pernambucano, um município com cerca de 100 mil habitantes. A principal fonte de renda daqui é a agricultura, mas o turismo rural, a gastronomia também tem tido uma atenção especial por parte da prefeitura. Nossa equipe veio até aqui ao restaurante Tapera, um restaurante com um ambiente bem acolhedor, que oferece desde almoço a pizzas durante a noite. O nosso cenário é esse quadro belíssimo feito por um pernambucano que retrata família de agricultores, pessoas que trabalham no campo e que movimentam também a economia do estado. E a gente começa o nosso programa falando sobre os agricultores de Vitória de Santo Antão que têm investido no cultivo de pimenta, uma hortaliça que tem caído bem no gosto dos consumidores. Bonitas, as pimentas proporcionam cheiro e sabor aos alimentos. Ricas em vitaminas diversas, podem melhorar a digestão e prevenir o envelhecimento precoce devido à propriedade antioxidante. Só no Brasil são mais de 90 espécies. Elas possuem tamanhos e formatos diversos. A nossa equipe veio até a região das Serras, na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, em um assentamento do INCRA, onde cerca de 100 famílias vivem da produção de dezenas de variedades de hortaliças. O município está entre os maiores fornecedores do estado. Vai para a feira local nossa em Vitória, né? Para Caruaru, para a Ceasa em Recife e as feiras que a gente temos dividido aí no nosso estado, que
Na maioria das vezes é a feira que o agricultor mesmo ele vai vender o seu produto. Pelo menos 3 espécies de pimentas são cultivadas aqui na zona rural de Vitória de Santo Antão. Uma delas é a pimenta biquinho, que não arde tanto, mas proporciona um sabor sem igual para os apreciadores dessa iguaria. A pimenta biquinho aqui cultivada nessa propriedade é uma grande alternativa para o agricultor e é muito rentável. A nossa região sempre cultivou a pimenta biquinho, a pimenta de cheiro, a malagueta. Sempre nessa região aqui é forte a produção dessa pimenta. Diz uma coisa, e esse cultivo, ele tem um período do ano, não? Aqui a gente utiliza todo o tempo, todo o ciclo dos 12 meses a gente cultiva a pimenta de cheiro, tanto a biquinho como a malagueta. Nessa plantação, alguns pés da espécie biquinho foram atacados por algum parasita. A gente observa a ocorrência de algumas viroses e também fungo no cultivo, mas ela pode ser facilmente controlada com a variedade correta e também com o manejo cultural dessa plantação. Professor, no caso, um agricultor que está nos assistindo agora, o que é que ele deveria fazer uma vez que ele detectou esse problema no pé de pimenta? No caso das viroses, você precisa combater o inseto transmissor, no caso o pulgão, que pode transmitir a virose que está acometendo aqui. No caso da fusariose, é melhor que faça uma rotação de cultura, ou seja, no local onde foi plantado a pimenta aqui, evitar uma planta da mesma família, que nesse caso aqui é a solanácea, que pode ser também o tomate, a berinjela ou o pimentão. Então você muda essa família colocando uma outra cultivar que não tem tanta ocorrência de fusariose. As outras espécies, como dedo de moça, malagueta e pimenta de cheiro, seguem crescendo de forma saudável. A gente já tem um comprometimento com as empresas, com o supermercado da região metropolitana do Grande Recife, também como o Caruaru. Então toda a nossa produção já está destinada para os grandes supermercados aí. A pimenta é uma cultura que brota durante o ano inteiro. O ciclo de produção varia a depender do clima e da espécie. Algumas exigem 60 dias, outras 90 e outras até 120 dias. Dessa propriedade, o produtor espera colher pelo menos 50 sacos. A pimenta é apenas mais uma das dezenas de hortaliças cultivadas nesta propriedade. A gente vai a um breve intervalo comercial, mas antes tem a previsão do tempo e veja só o que vem em seguida. O ideal na cama do compost, em questão de umidade, é quando você pega ela na mão, ela tem uma forma, ela faz uma forma, mas na hora que você joga, ela se dissolve. Na Casa do Agricultor, você encontra o que há de melhor em suprimentos agrícolas. Temos uma linha completa de farmácia veterinária, defensivos e fertilizantes. Além disso, dispomos do maior estoque de máquinas e motores para pronta entrega na região. E você ainda pode contar com a nossa assistência autorizada Steel. Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Há quase 4 décadas, a Fazenda RK seleciona os melhores animais para seu rebanho. Criado a pasto, Nelore RK é registrado puro de origem. Nelore RK é rústico, fértil e precoce. Combine o melhor dia para a sua visita. Nelore RK, 38 anos selecionando para você. Confiamos em Deus. O programa Notícias do Campo leva ao agricultor a informação, ao telespectador as riquezas do nosso estado. A assistência rural, por meio do nosso programa, agrega à sua marca credibilidade. Por isso, seja nosso parceiro e eleve os números da sua empresa com um baixo investimento. O programa Notícias do Campo é agro, é ecologia, é agricultura familiar, é Pernambuco. Estamos de volta com Notícias do Campo e a gente vai falar agora sobre o Compost Barn.
uma expressão em inglês que é traduzida aqui no Brasil como celeiro de compostagem. A técnica promove um ambiente aconchegante e bem confortável para o gado de leite, que por sua vez apresenta bons resultados na produção do leite. Quem vive melhor, trabalha melhor. A máxima também se aplica aos animais. Aqui a comodidade se torna sinônimo de qualidade. Algumas vacas preferem ficar sentadas, outras escolhem uma posição ainda mais confortável. E tem aquelas que chegam a ficar completamente deitadas. Elas desfrutam de um ambiente ventilado e as camas são cuidadosamente preparadas com materiais especiais para o bem-estar de cada uma. Um verdadeiro spa para as vaquinhas. Menos estresse, mais produtividade. O ideal na cama do compost, em questão de umidade, é quando você pega ela na mão, ela tem uma forma, ela faz uma forma, mas na hora que você joga, ela se dissolve. Ela não pode estar tão seca que não faça a forma, mas ela também não pode estar tão úmida que ela se não desfaça ao jogar no chão. Diferente, né? Esse é o Compost Barn, uma técnica que foi desenvolvida para proporcionar conforto aos animais, incentivando que as vacas fiquem assim, deitadas. O trabalho surgiu nos Estados Unidos na década de 1980 e chegou ao sul do Brasil em 2012. A Universidade Federal de Uberlândia foi uma das pioneiras em Minas Gerais a adotar o sistema e desde 2023 utiliza esse método para ensinar e qualificar os estudantes. O sistema mais utilizado anteriormente no mundo era o de freestyle, um confinamento individual. Mas ele trazia diversos problemas nas pernas e nos cascos das vacas. Com o Compost Barn, as vacas passam a ter muito mais liberdade e conforto. É uma cama normalmente de maravalha e de serragem, e isso traz um conforto de superfície para esses animais, permitindo que eles fiquem mais tempo deitada. E esse mais tempo deitada acaba promovendo também um aumento de ruminação, né? E quando a gente pensa em ruminação, a gente está falando em melhorias, como o aumento do teor de sólidos, principalmente de gordura, desse leite, aumento de produção, já que esses animais conseguem se expressar melhor, né? A sua característica genética, né? No galpão, elas são divididas em 2 lotes. De um lado ficam as mais novas, do outro as mais velhas. A separação se dá pelo tamanho e necessidade de cada uma. No dia a dia, segue um cronograma rigoroso com divisão entre 3 atividades: 8 horas de alimentação, 8 horas de ruminação e 8 horas de descanso. O ambiente é equipado com ventiladores que melhoram a circulação de ar, resultando num espaço mais fresco. A cama ela sofre um processo de fermentação e essa fermentação aumenta a temperatura, né? Esse aumento de temperatura vai promover a evaporação da água que está nesse material. Então o ventilador ele auxilia, né, na perda de calor por fermentação dessa cama, como também na evaporação da água. As vacas utilizam coleiras inteligentes que monitoram os animais, fornecendo dados importantes sobre a saúde e o comportamento dos animais. Os dados são computados e disponíveis em um software, onde a gente vai ter acesso à ruminação, ao consumo, ao tempo de ócio, inclusive também questões reprodutivas. Quando a vaca está no cio, também previsões de parto, previsões de secagem. Então, esse software consegue computar através de um aplicativo. Compost Barn da UFO, além de ser referência como modelo na pecuária, também se destaca no ensino oferecido pela universidade. O sistema está localizado dentro da Fazenda Experimental no Campus Glória, um espaço utilizado por centenas de alunos. Para atender uma demanda, principalmente dos cursos de medicina veterinária, zootecnia, agronomia, das ciências agrárias em geral. E as fazendas, elas têm essa função de proporcionar aos alunos ferramentas para que eles possam desempenhar aqui tanto as suas pesquisas e também fazer uma extensão à sociedade, para a gente conseguir devolver à sociedade o que é investido aqui. A partir deste ano, todos os produtores rurais que possuem movimentação financeira elevada, acima de 3,5 milhões de reais, sendo pessoa física, será obrigado a mudar para CNPJ. A medida faz parte das mudanças previstas na reforma tributária e uniformiza uma exigência que até então era realidade principalmente em estados como São Paulo. A alteração vai além de uma formalidade cadastral,
e terá impactos diretos na emissão de notas fiscais e no enquadramento do produtor rural frente aos novos tributos que entram em fase de testes em 2026 e passam a valer de forma definitiva a partir de 2027. A obrigatoriedade do CNPJ para o produtor rural será exigida em todo o território nacional para produtores rurais que possuam grandes movimentações financeiras. Quem ainda utiliza apenas o CPF vai precisar se adaptar, porque o CNPJ será a base de toda a vida fiscal do produtor nos próximos anos. Para fazer o procedimento, é aconselhável que os interessados procurem os órgãos competentes, como a Sala do Empreendedor. Agora, você sabia que quem arrendou uma propriedade rural tem preferência na renovação do contrato ou até na compra da propriedade? Os detalhes desse assunto você confere agora com o advogado André Campelo no quadro Direito Agrário. Olá, meus amigos do agro, bom dia! Que satisfação estarmos aqui juntos neste domingo 5 de abril de 2025. Sob as bênçãos de Deus, começando mais um quadro Direito Agrário do programa Notícias do Campo. O tema que eu vou trazer hoje tem a possibilidade de trazer toda a anulação de uma venda jurídica da sua propriedade rural. Ao arrendatário, que é aquele que paga um valor mensal pela exploração agropecuária da propriedade, a figura do arrendador, ao arrendatário é assegurado o chamado direito de preferência. Em que se constitui o direito de preferência? Da seguinte forma: supondo que o arrendador, aquele que é o proprietário do imóvel, ele deseje vender a sua propriedade, ele não tem mais interesse em continuar alugando a sua propriedade rural, deseje vender, ele deve primeiramente notificar a figura do arrendatário, para que ele possa exercer o seu direito de preferência. O que significa o direito de preferência? Significa que, em idêntica condição financeira, vamos supor, o imóvel esteja sendo vendido por R$300 mil, ele tenha o direito de oferecer aqueles R$300 mil e ele ficar com o imóvel, e não o terceiro. O terceiro só vai ter o direito se ele pagar a mais do que o arrendatário. Isso é importantíssimo, porque uma vez não observado o chamado direito de preferência, o arrendatário tem amplas condições jurídicas de vir em juízo comprovar que não foi notificado e pedir ao juiz que anule aquela venda. Forte abraço a todos. Vamos saber agora como está o preço da arroba do boi no cenário nacional e local. Preços de frutas, legumes e hortaliças, bem como maquinários agrícolas no quadro Mercado. Em São Paulo, a arroba do boi opera a partir de R$ 315,50. Minas Gerais registra valor mínimo de R$ 306,50. Mato Grosso do Sul apresenta preço máximo de R$ 314. Já Mato Grosso tem cotação inicial de R$ 287. Pernambuco tem preços a partir de R$ 294,10. A média nacional está em R$ 318,81. No Ceasa Pernambuco, o quilo do queijo coalho está saindo por R$ 26,00. Já o quilo da macaxeira é cotado a partir de R$ 2,80. O quilo da cenoura é vendido em média por R$ 3,25, enquanto que o quilo do abacate tem cotação inicial a partir de R$ 8,00. Agora a gente confere os preços dos maquinários. Ofertas Casa do Agricultor. Misturador de ração Cremasco MRC 500, capacidade de 500 quilos, em 10 vezes de R$ 892. Ensiladeira Laboremos LC 6000, em 10 vezes de R$ 805. Motobomba gasolina 7 cavalos Búfalo, em 10 vezes de R$ 146.
Preços imbatíveis e todos os implementos você só encontra aqui, na Casa do Agricultor. A saúde dos rebanhos está diretamente ligada à higiene do ambiente em que eles vivem. A gente vai ficar sabendo agora no quadro Técnicas e Manejos um pouco mais a respeito dessa higienização no ambiente dos animais. A higiene e a limpeza são indispensáveis para o equilíbrio de qualquer ambiente. Em fazendas também não é diferente. A gente vai falar sobre manejo sanitário com o técnico em agropecuária Romero Mendonça. Romero, em que consiste o manejo sanitário de uma fazenda? Vai desde a higiene, fornecimento de alimentos de qualidade e fazer o controle das vacinas dos animais. Todos os dias são limpos os ambientes onde o animal fica, fornecimento de alimentos, troca de água, tudo isso faz parte do manejo sanitário. E esses ambientes eles devem ser limpos várias vezes ou uma vez só? Como é que funciona essa periodicidade? 2 vezes ao dia. E em relação aos alimentos? Também são fornecidos 2 vezes ao dia. Apesar que a maioria dos animais aqui são criados a campo. Mas quando chega perto do evento da gente, que é o leilão, a gente dá um trato melhor nos animais que vão ser ofertados aos nossos clientes. Romero, e em relação à água dos animais, é preciso tomar também esse cuidado? Muito importante. É primordial a qualidade da água e a limpeza. Agora me diz uma coisa, se o pecuarista, por exemplo, ele não tem esse cuidado com esse manejo, quais as consequências que ele pode enfrentar? Vai desde o atraso do desenvolvimento do animal até adquirir uma doença e chegar a óbito. Ok, Romero, muito obrigado. Essas foram as dicas do nosso quadro Técnicas e Manejos. E como está a sua programação para este domingo? No quadro Agenda, fique sabendo os eventos na sua região, bem como os cursos online gratuitos. E termina hoje a Festa de Reis na cidade de São Caetano. O encerramento acontece na estação ferroviária Cabugá com a banda Garota Safada e Nath Show. E começa nesta quarta, dia 14, vai até o domingo, dia 18, o Festival da Buscada no Pátio de Eventos da cidade de Itapissuma. São várias atrações, entre elas Joelma, Márcia Felipe, Priscila Sena, Rafaela Santos e Sorriso Maroto. E já vai marcando na agenda que no dia 25 de janeiro acontece a segunda Festa do Vaqueiro de Tacaratu. Entre as atrações, Arreio de Ouro e Vilões do Forró. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo diversos cursos online e gratuitos. São eles: monitoramento da umidade do solo na irrigação, mapeamento da propriedade rural e agricultura de precisão em diferentes culturas. Inscrições pelo site ead.senar.org.br. Já a Embrapa está oferecendo os cursos de manejo de pastagens, produção e comercialização da carne ovina e reprodução e genética em bovinocultura de leite. Inscrições pelo site e-campo.sede.embrapa.br. O turismo rural tem sido cada vez mais procurado por pessoas que buscam desligar da agitação dos grandes centros. De olho nesse mercado, um empresário do município de Sairé, no agreste pernambucano, investiu pesado em uma pousada no meio da natureza e os resultados têm sido animadores. O fogão a lenha remete o visitante ao passado, em uma época distante, quando era bastante utilizado nos lares da maioria das famílias brasileiras. O cenário, combinado ao aroma do café que vaga no ar, é perfeito para reviver momentos felizes, inclusive da infância. Nossa equipe pegou a estrada mais uma vez. Fomos conhecer um local que faz parte do turismo rural do município de Sairé, no agreste de Pernambuco. É a pousada Chácara das Pedras. Esse contato com a natureza faz bem ao corpo e à mente. As paisagens são bonitas por natureza. O clima é confortável, com temperatura abaixo de 20 graus. Numa área de 2 hectares, o empresário Romero Mendonça apostou nesse ambiente familiar, um pouco distante da agitação urbana.
A gente saiu daquela premissa que o turismo no Nordeste seria só praia, né? E não é praia só, é do litoral ao sertão. Tem muita coisa bonita para se ver. Aqui a gente está em contato direto com a natureza, né? Aqui nós temos os animais, temos a galinha de capoeira, temos a égua, os patos, o lago. Está direto em contato com a natureza. Esquecer a agitação da cidade por 1 ou 2 dias e descansar em uma rede armada entre árvores em um local seguro traz uma sensação de alívio e tranquilidade. Esse bem-estar é uma das propostas da pousada Chácara das Pedras, que vem registrando um aumento na procura por hospedagem. A grama bem cuidada e um ambiente limpo são ideais para uma boa conversa no fim de tarde ou até mesmo à noite. Isso porque 5 chalés com o máximo de conforto estão disponíveis para quem prefere amanhecer o dia no local. A maioria que vem sempre resgata a lembrança da infância, lá atrás, né, do tempo dos avós, dos pais. Todos eles chegam aqui e ficam maravilhados. O governo municipal tem voltado os olhos ao turismo rural, tendo em vista o potencial das belezas naturais do município. A pousada Chácara das Pedras está dentro do roteiro do turismo. Em noites e festas juninas, os turistas ficam hospedados aqui e aproveitam o momento para participar das comemorações. Venha você pro Festival do Buscapé, se achegue pra Sairé. Nós temos trabalhado o turismo de uma maneira profissional. Primeiro, começando com as ações básicas, a construção de roteiros, a construção do nosso inventário turístico, e isso se faz com parceiros. Hoje, nós temos o nosso maior parceiro aqui no município, o Sebrae. Fizemos o município entrar, fazer parte do roteiro criativo do São João, que é um roteiro que está junto com outras cidades como Caruaru, como Gravatá, fortalecendo esse sentimento de pertencimento e do nosso São João em Pernambuco, que é tão forte. A pousada funciona o ano inteiro e oferece café da manhã incluso no pacote. Mas para desfrutar desse ambiente, os interessados devem agendar a hospedagem. Nosso serviço, a gente funciona só com agendamento. Pelo o telefone ou WhatsApp, o cliente entra em contato, faz sua reserva e tem sido assim a procura muito boa. Som de veículos é proibido no local, porque a intenção aqui é promover tranquilidade através de uma terapia que vem do som do vento, do canto dos pássaros e de um ar mais refrescante, distante da poluição. O objetivo aqui é receber famílias e com o intuito de descansar e curtir a natureza. E o programa Notícias do Campo vai ficando por aqui. A gente quer agradecer principalmente ao Gilmar Pontes, aqui, proprietário do restaurante Tapera, no município de Sairé, pelo acolhimento aqui. E lembrando, que a gente volta no próximo domingo, às 8 da manhã. Lembrando sempre que você pode curtir, compartilhar e comentar o nosso programa. E se você quiser assistir esse programa na íntegra ou alguma reportagem, basta acessar o nosso canal no YouTube. Para você, um bom domingo e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Notícias do Campo. Oferecimento. Casa do Agricultor. Fazendo o verde da sua região. Nelore RK. 38 anos selecionando para você.